Pai do Senhor, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do ID. E hoje estamos aqui para aprender mais da Palavra de Deus. E hoje eu quero trazer um tema aqui muito importante que o nosso Jesus falou, que é sobre o Espírito Santo. Mas não sobre qualquer coisa, e sim sobre um pecado específico que não tem perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu te peço que, se você já gostou do tema desse vídeo e está curioso para saber o que eu vou falar aqui, o que Deus tem para falar para nós nesse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com todos os seus amigos para que mais pessoas possam ser abençoadas com a Palavra de Deus. Então agora, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento de estar em sua presença para aprender mais de Ti. Eu quero te pedir, Jesus, que o Senhor fale através de mim, que não seja eu, seja o Senhor. Espírito Santo, se faça presente aqui, enquanto eu gravo, Jesus, na vida dessa pessoa que está assistindo, para que ela possa sentir a sua presença, ser edificada e aprender mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, vamos ler aqui Marcos, no capítulo 3, os versículos do 20 até o 30. São apenas 10 versículos, então acompanhe aqui comigo. E foram para uma casa e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque dizia, está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os para si, disse-lhes por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem seu fim. Ninguém pode roubar os bens do valente entrando-lhe em sua casa, senão primeiro manietar o valente, e então roubar a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque diziam, tem espírito imundo. Vamos lá. Vemos Jesus aqui no início dessa palavra, juntando a multidão tão grande que até a família e os amigos de Jesus falavam, rapaz, ele tá fora de si, o que é isso? Vamos acalmar essa situação aqui, vamos parar isso aqui que tem muita gente. Mas Jesus, ele sabia o que ele tinha que fazer, ele sabia o que ele tinha que falar e sabia que aquelas pessoas ali precisavam ouvir do Evangelho. E os escribas, pessoas que eram estudiosos da lei, a gente vê isso já em João capítulo 3, que muitos fariseus, eles sabiam que Jesus ele era sim usado por Deus, que Jesus era sim o Filho de Deus, e muita gente ali já entendia isso. Falo João capítulo 3 por causa de Nicodemos, que ele fala, sabemos que tu és mestre em Israel, porque ninguém pode falar assim desse jeito se não for de Deus. Então esses escribas aqui, que eram pessoas que se dedicavam à leitura da palavra, começaram a acusar Jesus de usar o poder dos demônios para expulsar demônios. É uma coisa que não faz o mínimo sentido. Jesus prova isso aqui. Poxa, que sentido faz Satanás expulsar Satanás? E Jesus traz aqui um ponto muito importante, que todos os nossos pecados serão perdoados. Aqueles que verdadeiramente creem que Cristo é o Filho de Deus vivo, que veio como homem à terra e que na cruz pagou o preço pelos nossos pecados para que nós fôssemos livres, libertos da condenação eterna, do juízo eterno, esses são salvos. Todos aqueles que vivem em conformidade com a palavra de Deus, que buscam a presença dele, que buscam estar próximos de Jesus, que buscam verdadeiramente seguir a sua palavra, fugindo do pecado, resistindo e vencendo e vivendo de maneira firme e constante e abundante da graça de Deus. Essas pessoas aqui, pela graça de Cristo, não pela própria força, mas pela graça que Jesus Cristo nos concedeu através do sacrifício, podem rejeitar o pecado e podem viver uma vida de santidade para caminhar com Deus, e assim receberão sua salvação. Não pelas obras que elas mesmas fazem, porque pela força delas elas resistem ao pecado. Por que não? Porque nossa carne ela deseja o pecado. Todos nós somos tentados em diversos pecados, em diversas coisas, em diversas fraquezas, e o diabo vai tentar nos tentar a todo momento. E a nossa carne mesmo vai desejar pecar, mas pela graça que há em Cristo Jesus, que pela graça do sacrifício dele, nós temos poder para resistir e vencer toda a tentação. Pela graça que é em Cristo Jesus, não só somos capacitados para resistir os pecados que virão, mas somos perdoados graciosamente por todos os pecados que cometemos. Não é pelo que eu faço, mas foi pelo que Cristo fez na cruz por mim. É o sacrifício dele que me traz a paz. O sacrifício dele que me justifica. E o sacrifício dele que pode também lavar você de seus pecados e te deixar salvo, te deixar lavado pelo sangue do Cordeiro, para que você
possa ser justificado e perdoado por seus pecados também. Mas há um pecado que Jesus fala aqui. Esse não tem perdão. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir as obras que o Espírito Santo faz por meio do seu poder a Satanás. Quando a pessoa ela tem ciência de quem é Deus, de quem é Jesus, de quem é o Espírito Santo, das suas obras dentro do homem e vê que Deus está trabalhando através da vida de alguém. E então ela percebe, aquilo ali é Deus. E essa pessoa decide falar uma mentira, decide blasfemar, dizendo que aquela obra não é de Deus, não é do Espírito, ela está blasfemando. E é como a palavra de Deus diz, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. E era isso que os escribas estavam fazendo aqui. Eles estavam atribuindo as obras que Jesus estava fazendo pelo poder do Espírito Santo ao príncipe dos demônios, Beelzebu, a Satanás, ao diabo. Por causa dos seus propósitos egoístas, mesmo sabendo que Jesus era usado pelo Espírito Santo de Deus, afinal, mesmo ele sendo Deus, ele era 100% homem. E sendo 100% homem e 100% Deus, ele fazia as obras que fazia pelo poder do Espírito Santo. E aqueles escribas, sabendo disso, atribuíram as obras ao diabo, cometendo a blasfêmia contra o Espírito Santo, por causa dos seus propósitos egoístas. Afinal, como a palavra mesma diz, eles conheciam que Jesus era filho de Deus, mas eles tinham inveja das obras que eles faziam. Em vários momentos da Bíblia, a gente vai conseguir ver que está escrito isso, que eles invejavam Jesus, eles invejavam a fama de Jesus, aquilo que Jesus estava fazendo. E por mais que Jesus fizesse milagres, maravilhas, pregasse uma mensagem que confrontava a doutrina deles, e era por isso que eles tinham muita raiva de Jesus, porque a mensagem que Jesus pregava confrontava o modo de vida deles e estava atraindo muita gente. Por causa dos seus desejos egoístas, por causa dessa raiva que eles tinham por Jesus, eles cometeram um pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Afinal, isso que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Atribuir as obras que o Espírito Santo está fazendo ao diabo porque você não quer mudar de vida. Por causa dos seus próprios desejos. Por causa dos seus propósitos egoístas e pecaminosos. E tendo o conhecimento de que é Deus trabalhando ali, você está vendo que é o próprio Espírito Santo que está falando, que está fazendo, que está mudando, que está transformando. E tendo conhecimento de que aquilo ali, de que aquela manifestação sobrenatural é o poder do Espírito Santo, e você atribui ao diabo por causa dos seus propósitos egoístas. Porque talvez você não queira mudar de vida, por causa de seus desejos ruins e hipócritas, você está blasfemando contra o Espírito Santo. E para que a gente não caia nesse pecado tão terrível, precisamos estar firmados em Deus. Então, como que nós não venhamos cair nesse pecado? Primeiro que nós temos que ter uma fé bem firmada em Jesus e temos que ter uma fé bem firme do conhecimento da palavra de Deus. Porque se estivermos com nossa fé em Jesus e conhecermos cada dia mais a palavra de Deus, nós vamos entender o trabalhar do Espírito Santo na minha e na sua vida, para que nós não venhamos a cair num pecado tão terrível como esse. Está escrito, aquele que comete esse pecado nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. A blasfêmia do Espírito Santo é identificada da seguinte forma: quando não há arrependimento de pecados. A pessoa que escolhe blasfemar contra o Espírito Santo, que vê que é o Espírito Santo trabalhando através de alguém, mas por algum motivo egoísta, ela decide dizer que não é o Espírito e blasfemar, dizendo que não é o Espírito Santo trabalhando, que é o diabo, que é a coisa ruim trabalhando ao invés do Espírito, sabendo que é o Espírito Santo trabalhando ali, por qual razão que for egoísta que ela estiver fazendo aquilo, ela não consegue mais se arrepender. O coração daquela pessoa já escolheu o pecado e já escolheu rejeitar o Espírito. Então ela não consegue mais se arrepender. Pois é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado. Porque os homens, eles rejeitam a Deus e rejeitam a Jesus. O homem, por sua natureza má, rejeita tudo aquilo que é bom e vem de Deus, infelizmente. Mas o Espírito Santo abre o nosso coração para que recebamos as palavras de vida eterna de Cristo. É a graça que vem na frente e nos conduz pelo caminho da salvação. Da justiça, porque nós temos hoje um advogado fiel chamado Jesus Cristo. Deus é tão amoroso e bondoso que enviou seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz e pagar o preço por nossos pecados. E, quando Jesus ressuscita, ele é assunto aos céus e à direita do Pai, ele é o nosso advogado. Está do nosso lado, falando sempre: ei, eu paguei o preço pelos pecados dele. Os pecados deles estão perdoados, porque eu fui o sacrifício perfeito. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Satanás e seus demônios já têm a sua sentença decretada. E todos aqueles que estão fora da graça de Deus também. Para que nós tenhamos essa sentença revogada em nossas vidas, essa sentença de condenação eterna revogada em nossas vidas, precisamos nos arrepender dos nossos pecados e reconhecer: eu sou falho, eu sou pecador, e sem Jesus eu não posso me aproximar de Deus. Então, nos arrependendo do pecado, de que nós estamos longe de Deus e que precisamos de Jesus, e nos arrependendo de todos os pecados cometidos durante nossa vida, e nos aproximando de Jesus, nós podemos então viver a verdadeira justiça de Deus e fugir do justo juízo que virá sobre todos aqueles
que não estão em Jesus. Tem muita gente que vai falar mal de Jesus, vai falar mal do nosso Deus Todo-Poderoso, e o nosso Deus, ele é misericordioso para perdoar. Mas atribuir as obras que o Espírito Santo faz a Satanás é um pecado imperdoável. E que Deus nos livre de algo assim. O Espírito Santo é o nosso Consolador que Jesus deixou conosco para suportar as tribulações deste mundo. Ele é o nosso selo. Ele nos sela para a nossa salvação. Como assim? Sabe quando uma carta ela vem com um selo? Aquele selo ali significa que ela é pertencente a, por exemplo, a um órgão do governo ou que ela está vindo de alguma cidade. Quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo vem morar em nós como um selo, para dizer que nós agora somos propriedade de Deus e que naquele grande dia nós iremos morar com Ele. Infelizmente, muitas pessoas veem a manifestação verdadeira do Espírito Santo e começam a copiar de forma própria dela mesma para ganhar algo em cima daquilo, para ganhar fama, popularidade. Eles usam para zoar dos cristãos, eles usam para ganhar fama, para ganhar atenção. Tantos outros casos que agora não dá para citar, porque os dons do Espírito é uma coisa muito séria. Uma pessoa que verdadeiramente conhece o Espírito Santo e deseja isso, tem que viver uma vida de completa entrega ao Senhor, de santidade, e não simplesmente fazer de si mesmo, porque o Espírito Santo, ele é Deus. Blasfemar contra Deus é um pecado terrível, e contra o Espírito Santo, um pecado imperdoável. Então muitas pessoas, vendo essas falsas manifestações, vão zoar o Espírito Santo, vão zoar dos cristãos, vão zoar de Deus, mas que nós estejamos atentos para que nós não venhamos a cair nesse pecado imperdoável que é atribuir a obra do Espírito Santo a demônios. Isso não é a blasfêmia contra o Espírito Santo em si, mas é uma ridicularização dos dons, e isso pode sim levar às vezes uma pessoa a blasfemar contra o Espírito Santo, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O Espírito Santo é algo sério, seus dons são algo sérios, e o inferno é algo muito sério. No inferno haverá a plena justiça de Deus, ali será a condenação dos pecados de cada um daqueles que não aceitou o perdão de Cristo. Se nós hoje aceitamos Cristo como nosso Salvador, temos todos os nossos pecados perdoados. Está escrito aqui em Marcos 3:26, que todos os nossos pecados serão perdoados aos filhos dos homens. Mas para isso, temos que lembrar de João 3:16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê. E esse crer não é simplesmente, beleza, eu acredito. Não, é botar em prática essa verdade. É viver o Evangelho, deixar o pecado para trás através da graça salvadora em Cristo e agora viver uma nova vida transformada. Romanos fala sobre isso, que não é porque nós somos perdoados que nós podemos viver de qualquer jeito, mas é porque nós somos perdoados que nós decidimos agora não viver mais no pecado, mas viver uma vida de graça com o nosso Deus. Você é pecador, eu sou pecador, e se nós não tivermos essa consciência, nós vamos para o inferno. Mas você agora sendo despertado dessa consciência, precisa de Cristo para ter seus pecados perdoados e sua salvação garantida no céu. O céu será um lugar lindo, de maravilhas, sem pecado, sem dor, sem pranto. O inferno é um lugar terrível de tormento e condenação, condenação justa para cada um daqueles que estão pecando, que blasfemam contra os dons do Espírito Santo, que blasfemam contra os que pecam e não se arrependem. Mas nós, arrependidos, com o coração quebrantado e contrito, nos achegamos a Deus, pedimos perdão, reconhecemos a nossa insignificância e nos entregamos à graça de Deus, que é maior do que todos nós. E ela cobre os nossos pecados, nos salva, nos justifica, nos lava e nos transforma para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é ser parecido com Cristo. Nos tornando mais parecidos com Cristo, nós estaremos cada dia mais perto de Deus. E através dessa graça que nos transforma, nos tornando mais parecidos com Cristo, vamos nos afastar do pecado e vamos caminhar cada dia mais para a presença do nosso Deus. Pois o Espírito Santo é Ele que nos transforma em imagem e semelhança do nosso Deus todos os dias, pela transformação da sua graça, da leitura da palavra, da comunhão com o Senhor. E que essa graça nos acompanhe todos os dias das nossas vidas, para que nós possamos viver uma vida salva, cheia do Espírito Santo e longe do pecado que nos leva para o inferno. Se você quer aceitar Jesus agora, faça essa oração comigo. Se puder, feche os olhos, coloque a mão no seu coração e repita o que eu vou dizer agora. Senhor Jesus, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. Pai, perdoe os meus pecados, faz de mim uma nova criatura.
Escreve meu nome no livro da vida e vem morar em mim, Espírito Santo de Deus. Amém. Agora eu vou fazer uma oração por todos vocês que estão nesse vídeo. Meu Deus, eterno Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus eu te agradeço por essa pessoa que está assistindo esse vídeo. Que ela possa ser edificada, Jesus, que ela possa ser transformada por essa palavra, que essa palavra possa edificar a fé dela, para que ela possa estar cada dia mais perto de Ti. Se ela aceitou Jesus agora, que ela possa agora caminhar com fé e caminhar firmado no Senhor, fugindo do pecado, caminhando em santidade. Se já era cristã, que possa também continuar assim e se firmar cada dia mais. Se essa pessoa não aceitou ainda Jesus, toque no coração dela para que ela reconheça a importância de estar próximo de Deus e de aceitar o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador. Nos despeça em paz agora para nossas atividades diárias. Esteja conosco, nos ajudando, nos fortalecendo, nos escondendo. Nos faça invisíveis aos olhos de Satanás e seus demônios. Nos cubra com teu sangue. Nos livre da blasfêmia, nos esconda do mal. Nos ajude, Espírito Santo, a estar ligados em Ti para não blasfemar contra Ti. E que através da Sua palavra, Deus, possamos reconhecer aquilo que é verdadeiramente vindo do céu, para não blasfemar contra o Espírito Santo, mas estar cada dia mais próximo de Ti. Em nome de Jesus. Amém. É isso, galera. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo. Espero que vocês tenham sido edificados por essa palavra e que vocês possam agora viver uma vida cada dia mais próxima de Deus, longe da blasfêmia do Espírito Santo, longe da zombaria com os dons do Espírito Santo, mas cada vez mais próxima do nosso Senhor, vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é que nós sejamos mais parecidos com Cristo. Que através desta palavra você possa ser edificado e transformado para a glória de Deus. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar para todos os seus amigos para que eles possam ser abençoados com mais da palavra de Deus. Comente aqui embaixo se você conhecia essa história de Jesus com os escribas falando sobre a blasfêmia do Espírito Santo. Então é isso, pessoal. Um abraço e nos vemos depois.